Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 28 e versículo de número 10, que diz assim: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis que é posto na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir aquilo que eu te hei referido. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, por esta palavra que nós vemos, irmãos, que no momento de dificuldade da história de Jacó, Deus se apresentou para ele. Eu já quero iniciar esse vídeo dizendo para você que nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta que nós enfrentamos, o nosso Deus, ele faz com que a gente venha ter experiências com ele. Talvez você está passando por tantas dificuldades e você não está compreendendo por quê. Você diz: Deus, por que tantas dificuldades na minha vida? Deus, por que eu tenho que tomar essa direção? Por que eu tenho que fazer isso? E através dessa palavra, Deus está dizendo para você: você pode não estar entendendo esta direção agora. Você pode não estar compreendendo o que está acontecendo nos teus dias nesse momento. Mas eu quero lhe dizer que Deus está no controle de todas as coisas. E Ele está operando milagre. E Ele está fazendo o impossível acontecer. Ele diz para você que é neste momento de dificuldade que Ele vai se apresentar para você. Declare comigo: o meu Deus vai se apresentar para mim em meio às dificuldades que eu estou vivendo. O meu Deus vai se apresentar para mim em meio às dificuldades que eu estou vivendo. Jacó estava passando por uma grande dificuldade, estava indo morar de favor na casa do seu tio, porque ele saiu da casa do pai dele fugido. O irmão de Jacó o queria matar. Então nós sabemos que a dificuldade havia batido na porta de Jacó e que ele estava em momentos dificultosos. Mas Deus estava com Jacó. Tem pessoas que têm perguntado: Deus, o Senhor está comigo nessa dificuldade? Deus, a porta está fechada. São tantos problemas que têm me cercado. E através dessa palavra, Deus está dizendo para você: como eu estive com Jacó, eu estou contigo. Através dessa palavra, Deus está dizendo: em meio a toda esta dificuldade, eu vou me apresentar para você. Em meio a toda essa dificuldade, eu vou te mostrar que vale a pena ser fiel a mim, diz o Senhor. Jacó não sabia, mas Deus se apresentaria para ele. Quando ele ali, irmãos, pegou uma pedra e fez de travesseiro, ele estava em um momento de grande dificuldade. Com certeza, irmãos, Jacó lembrou da sua casa. Com certeza, Jacó não queria ir embora da casa de seus pais daquela forma. E aquele momento de dificuldade foi necessário para que Jacó pudesse ter experiências com Deus. Isso é a resposta de Deus para pessoas que estão passando dificuldades. E Deus está dizendo para você através dessa palavra: toda dificuldade que você está passando, toda dificuldade que você está vivenciando, é Deus permitindo para que você tenha experiências com Ele. É Deus permitindo para que Ele possa se apresentar para você e te apresentar qual é a vontade dEle para a sua vida. Deus tinha um grande propósito na vida de Jacó. Jacó, irmãos, estava sendo introduzido em um plano extraordinário. Deus
havia escolhido a Jacó, mas o tempo de Deus se apresentar para ele foi aqui, no tempo de dificuldade. Enquanto Jacó estava na casa de Isaac, não há relatos de que Deus tenha se apresentado para ele. Você vai observar. Mas foi no momento de dificuldade em que Deus se apresentou. Foi no momento de dificuldade em que Deus permitiu ele passar, para Deus se apresentar para ele. E através dessa palavra, Deus está falando com pessoas aqui. Todas as dificuldades que você está passando não é um castigo, mas é Deus permitindo para que ele possa se apresentar para você e para que você possa conhecer Deus de maneira miraculosa, para que você possa conhecer a Deus mais de perto. Você vai observar aqui que Jacó teve um sonho, e neste sonho tinha uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Olha que visão extraordinária que Deus deu para Jacó no momento de dificuldade, irmãos. Muitas vezes a gente reclama da dificuldade. Deus, por que essa dificuldade? Deus, por que essa porta fechada? Deus, por que estes problemas? E através dessa palavra, Deus está falando com pessoas e dizendo: sou eu te preparando, sou eu, Ramanchuraya Cantoraia, te moldando para o meu propósito. A dificuldade na história de Jacó não era, irmãos, para vergonha, não era um castigo, mas era uma preparação para os planos de Deus. Você entendeu, minha irmã? Você entendeu, meu irmão, que as dificuldades na sua vida é uma preparação de Deus? Às vezes Deus permite a porta fechar, às vezes Deus permite as pessoas se afastarem, mas não é pra gente ficar envergonhado, mas é pra gente ser preparado. E através dessa palavra, Deus está preparando pessoas para viverem os projetos. Deus está preparando pessoas para viverem os propósitos. Deus, através dessa palavra, está visitando pessoas aqui dizendo: eu estou no controle. Eu estou no controle da dificuldade. Eu estou no controle da luta. Eu estou no controle dos dias ruins. Eu estou no controle do medo, da insegurança. Será que vai dar certo ou será que não vai? Será que a porta vai abrir ou será que não vai? E Deus está dizendo: eu estou no controle de tudo, eu quero me apresentar para você. Foi no momento de dificuldade que Jacó pôde saber que Deus estava perto dele. Você vai começar a sentir Deus mais perto de você. Você vai começar a ver que tudo o que você está vivenciando vale a pena. Vale a pena porque Deus está no controle de todas as coisas, e Deus aqui estava perto de Jacó. Eu não sei o que você está enfrentando, mas eu quero lhe dizer que Deus está perto de você. Porque são nos momentos de dificuldade que Ele se apresenta para nós, que Ele mostra para a gente quais são os planos dEle. Muitas vezes a gente pensa que Deus muda algumas rotas na nossa vida para nos castigar. Muitas vezes a gente pensa que algumas coisas não dão certo porque Deus não quer nos entregar a vitória agora, porque Deus está demorando, e não é, irmãos. Muitas vezes é uma preparação de Deus, é Deus querendo te mostrar que Ele está perto de você, é Deus querendo te dar experiências com Ele para que você possa viver o sobrenatural, para que você possa compreender os planos dEle na sua vida. Quantas pessoas aqui, irmãos, querem compreender os planos de Deus porque você não está entendendo? E Deus está dizendo: eu vou me apresentar para você nessa dificuldade. Declare comigo: o meu Deus tem planos de paz para mim. E eu vou começar a compreender muita coisa. O meu Deus tem planos de paz para mim. E eu vou começar a compreender muita coisa. Muitas coisas, irmãos, que Jacó estava vivendo aqui, com certeza ele não estava compreendendo. Como você, tem situações que você está vivendo aí que você diz: meu Deus, eu não sei porque que minha vida, ela deu essa girada assim. Eu não sei porque as coisas não estão dando certo, porque a porta não está abrindo, porque o milagre ainda não aconteceu. E Deus está dizendo: é para que você possa compreender que eu estou perto de você. É para que você possa compreender que eu tenho um grande plano na sua vida e que dele eu não abro mão. Deus tinha um grande propósito na história de Jacó. Deus já havia escolhido a Jacó. Irmãos, quando Deus escolhe, está escolhido.
Quando Deus, irmãos, ele tem um plano, ele mesmo faz acontecer o plano dele. Você vai ver aqui no livro de Gênesis, capítulo de número 25, e versículo de número 22, que vai nos dizer assim, ó: os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Rebeca consultou ao Senhor sobre os filhos que lutavam no ventre dela, no caso, Esaú e Jacó. Aí no versículo de número 23, aqui está a resposta do Senhor, porque tudo aquilo estava acontecendo já dentro do ventre de Rebeca. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Aqui Deus estava deixando bem claro que ele havia escolhido o mais moço. Quem era o mais moço? Jacó. Aí Deus precisava apresentar o plano dele a Jacó. Havia chegado o tempo. Depois do nascimento de Jacó, houve etapas, houve fases em que ele viveu na casa do pai dele, em que ele estava ali, parecia que nada ia mudar. Só que chegou um momento em que a história de Jacó deu uma virada. Aí Jacó precisou sair fugido da casa de Isaac, precisou morar de favor na casa do seu tio Labão. Tudo isso com o propósito de Deus para trazer maturidade para Jacó, porque Jacó estava introduzido em um plano. Jacó seria um dos patriarcas. Quando Deus tem um plano grande na sua vida, tem muitas coisas que você não vai entender, mas você tem que viver. Tudo isso é uma preparação de Deus. Jacó, ele estava sendo preparado. E no capítulo de número 28, versículo de número 13, nos diz assim: perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaque. A terra em que agora está azeitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. Aqui nós vemos, irmãos, que Deus estava perto dele. Olha que coisa linda. Para cumprir os propósitos de Deus, declare comigo: Deus está perto de mim. E os propósitos dele vai acontecer na minha vida. Deus está perto de mim. E os propósitos dele vai acontecer na minha vida. E eu vou lhe dizer, viu, Jacó tinha uma garantia de que Deus estava com ele. Versículo de número 15. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Ou seja, Jacó, eu vou cuidar de você nos mínimos detalhes, Jacó. Deus estava no controle, irmãos, de todas as coisas e Deus cuidaria de Jacó. Deus estava deixando bem claro que o Senhor estaria com ele, que o Senhor guardaria ele aonde ele estivesse. A dificuldade, irmãos, revelou o propósito na história de Jacó. A dificuldade revelou para Jacó que ele não estava sozinho. É assim que vai acontecer na sua vida. A dificuldade, minha irmã, a dificuldade, meu irmão, vai lhe mostrar que você não está sozinho. Vai lhe mostrar que você não está sozinha, mas você tem um Deus que está contigo todos os dias. E ele diz para você através dessa palavra aquilo que eu referi ao teu respeito. Eu vou cumprir a palavra que eu lancei sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre as suas finanças, sobre a sua saúde, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Eu vou fazer acontecer. Mas, Senhor, por que tanta dificuldade? Deus está dizendo, é porque eu quero me apresentar para você. Você entendeu? Todas as dificuldades na história de Jacó tinha, irmãos, um motivo. Deus queria se apresentar para ele. Através dessa palavra, Deus disse para você: eu quero me apresentar para você. Eu quero te dar experiências sobrenaturais comigo. Eu quero te fazer entender alguns propósitos e alguns projetos que eu tenho na tua vida e você não está entendendo nada. Neste momento você não está entendendo, mas de agora em diante você vai entender. Porque toda essa dificuldade é para que Deus se apresente para você. Declare comigo: todas as dificuldades que eu estou passando é para Deus se apresentar para mim. Todas as dificuldades que eu estou passando é para Deus se apresentar para mim. Irmãos, Jacó não ficou envergonhado, não.
Jacó, ele não ficou frustrado. Deus estava com ele aonde ele estivesse. O Senhor garantiu a ele: eu vou te fazer voltar a esta terra, ou seja, eu vou te guardar. E através dessa palavra, Deus está falando com pessoas aqui dizendo: eu vou te guardar, eu vou te proteger, eu vou zelar da tua vida, estar contigo todos os momentos. Não se preocupe, não importa se está tudo difícil. Deus está lhe garantindo que Ele vai estar com você. Deus está lhe garantindo que Ele não vai te deixar, que Ele não vai te desamparar. Deus estava perto de Jacó. Deus se apresentou para ele de maneira extraordinária. Acho lindo, irmãos, versículo de número 13. Perto dele estava o Senhor. E Deus falou com ele. Deus estava no controle de tudo e continuou dizendo para Jacó: eu estou no controle e vou continuar no controle. Aonde você estiver, eu estou contigo. É isso que Deus está respondendo para pessoas. Tudo está difícil, mas eu estou no controle e continuarei no controle da tua vida, porque eu tenho um propósito para cumprir nela. Porque eu tenho um propósito para fazer acontecer na sua vida. Assim como Deus estava com Jacó, Deus está com pessoas aqui. Tudo está difícil, mas eu quero lhe dizer que Deus está contigo. Eu quero lhe dizer que Deus está no controle e que Ele vai sim cumprir a boa palavra. Ele vai fazer sim o impossível acontecer. E o nome do Senhor será glorificado na sua vida, assim como Deus. Ele estava com Jacó, Ele está contigo. E através dessa palavra, Ele diz para você: não temas, eu estou no controle de todas as coisas. E daqui a pouco você vai entender o porquê todo este processo, porquê toda esta luta, o porquê grandes mudanças aconteceram na sua vida. Porque imagine para Jacó, conviveu com os pais dele até aquele período, né? Praticamente uma vida toda. E aí quando chegam, de repente a história dele precisa mudar, ele precisa se mudar para a casa do seu tio Labão. E dali em diante ele precisa trabalhar. Agora ele era uma pessoa, né, estranha, de uma certa forma, dentro da casa do seu tio. Por mais que o seu tio fosse irmão da sua mãe, mas ele agora estava tendo que viver com pessoas que ele não estava acostumado. Jacó precisou, irmão, ser amadurecido, ter maturidade. Então, pessoas estão passando por esse processo de maturidade. E Deus está dizendo: eu estou contigo, estou no controle. Eu só estou te preparando para que você viva os meus projetos. Declare comigo: Deus está no controle. Ele está me preparando para viver os propósitos dele. Deus está no controle. Ele está me preparando para eu viver os propósitos dele. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? E você que quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio, Pai. Eu creio, meu Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Como o Senhor esteve na história de Jacó, Pai, o Senhor está na história do teu filho e da tua filha. Ah, Senhor, é bem verdade que o processo de maturidade não é fácil. O processo de maturidade, muitas vezes, meu Deus amado, vai ser difícil. Muitas vezes vamos ter que pegar uma pedra, colocar a cabeça em cima dela. Vamos ter que descansar, meu Deus, em meio a tribulações, em meio a lutas e a dificuldades. Vamos ter que aprender a confiar em Ti. Mas são nesses momentos, Pai, que o Senhor se apresenta para nós. São nesses momentos, meu Senhor, que o Senhor nos mostra que nós não estamos sozinhos. Ah, Senhor, assim como Jacó não estava sozinho, o Senhor está garantindo para o teu filho. O Senhor está garantindo para tua filha que eles não estão sozinhos. O Senhor está no controle de todas as coisas, meu Senhor. E eles vão sim viver milagre. Eles vão sim, meu Deus, ver a porta abrir, ver o impossível acontecer. Eles vão ver os propósitos do Senhor acontecendo. Enquanto isso, o Senhor está amadurecendo. Enquanto isso, o Senhor está moldando. O Senhor está trabalhando na vida dele e na vida dela. Deus, eu creio que como o Senhor esteve com Jacó em todos os momentos, o Senhor também está conosco para a honra e glória do teu nome. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura e desfazer os laços, meu Senhor. As setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus. Aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados, Senhor. Lance nas profundezas do mar.
Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando a novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Pai, que os teus filhos entendam que assim como o Senhor esteve no controle da história de Jacó, o Senhor está inteiramente no controle de tudo na vida deles, todo o processo, Senhor. É o Senhor dando força e dando maturidade para os teus filhos. É em nome de Jesus que eu te peço, meu Senhor, e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que assim como ele esteve com Jacó, ele está contigo. Ele quer que você confie. Ele quer que você aguarde nele, sabendo que ele está no controle de todas as coisas e que ele é Deus, que opera milagre na vida daqueles que creem. Deus está contigo, como ele esteve com Jacó. Toda esta fase que você está vivenciando é Deus lhe preparando para viver os projetos dele. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus, declare amém.